tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Um dos maiores jornais dos Estados Unidos, o Wall Street Journal, dedicou várias páginas para expor uma fraude das autoridades de imigração em Miami. Fraude que respinga no Brasil e nos processos do Supremo Tribunal Federal sobre a suposta trama golpista. A investigação dessa fraude pode dar ao governo Donald Trump um argumento irrefutável da existência de perseguição judicial contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Por outro lado, pode levar à prisão até de autoridades brasileiras que teriam agido criminosamente para prejudicar um aliado do ex-presidente Bolsonaro e manter a narrativa de tentativa de golpe de Estado no país. Para esses e outros assuntos quentes do dia, eu convido você a acompanhar agora a última análise, que tem aqui no estúdio a presença do Francisco Escorcim. Tudo bem, Escorcim? Salve. Tudo bem, Tosi. Boa noite também para Marcília, para o Rafael. E temos o convidado hoje, o Rafael Fontana, jornalista que participa com a gente. Como você está, Rafael? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, boa noite. Muito obrigado pelo convite, Marcília, Tosi, Escorcim. Vamos fazer um programa maravilhoso nessa noite aqui. Saudações a você, André Marcília. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Tosi. Boa noite, ontem de você. Boa noite a você, Rafael, Escorcim e toda a nossa audiência. Pois olha só, o editorial do Wall Street Journal diz com todas as letras: o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, deveria estar em liberdade. E mais do que isso, esclarecer a trama armada contra Martins pode ser um passo importante para Trump dar um checkmate no governo brasileiro e no STF, que argumentam repetidamente que aqui o sistema de justiça e o devido processo legal são respeitados. O editorial do jornal americano diz o seguinte: o problema é maior do que o senhor Martins, já que a falsificação de dados de viagem compromete a segurança nacional dos Estados Unidos. Ora, a injustiça contra um cidadão brasileiro já seria grave o suficiente, mas cá entre nós, vocês concordam que o caso do Felipe Martins é bem maior apenas do que o problema dele, né? E que isso pode dar uma munição pesada ao governo Trump no embate com o STF e também o governo Lula, Escorcim? São dois lados, né, que a gente precisa considerar. Para os americanos, você descobrir que, né, é possível um funcionário qualquer incluir a entrada no país de qualquer pessoa, significa dizer que eles também podem excluir a entrada no país de qualquer pessoa. Dado os riscos, né, de atos terroristas que os Estados Unidos sempre correm, depois do 11 de setembro, toda a segurança, é óbvio que isso é algo extremamente grave desse ponto de vista, exclusivamente interno dos Estados Unidos. Né? O segundo ponto é que isso, tirando o contexto mais institucional dos Estados Unidos, que acho que qualquer um seja lá quem fosse o presidente americano, acho que a situação já seria grave o suficiente. Mas aí se soma o fato de que a discórdia política com o Brasil, né, a aplicação das tarifas, elas têm por centro, né, e cada vez fica mais claro que talvez seja até 100% do problema, do ponto de vista lá dos Estados Unidos, ou pelo menos do presidente americano, é a questão do lawfare, como eles chamam, né, desse assédio judicial, dessa perseguição judicial, que o presidente Trump especificou especificamente, né, no Jair Bolsonaro, mas que o Jair acaba simbolizando dezenas, centenas de pessoas que estão sendo perseguidas dentro de um mesmo contexto. Então, quando você vê que isso que aconteceu no Brasil teve a capacidade, né, teve a condição de entrar dentro do sistema americano para burlar alguma coisa, para dar um jeitinho brasileiro lá dentro, para fingir que entrou quem não entrou, você dá uma sustância, digamos assim, para a acusação do Trump, para ele poder fundamentar juridicamente aquilo que ele quer fazer lá nos Estados Unidos, porque segundo os últimos noticiários, eles estão procurando uma fundamentação jurídica mais consistente para poder justificar a aplicação de uma tarifa tão diferenciada para o Brasil em relação ao resto do mundo. Isso é uma das situações dele, por isso eu acho até que o caso do Felipe Martins vai ser o centro dessa fundamentação jurídica, se é que ela virá, porque esse é o caso mais fácil, é o mais claro para se mostrar o tamanho do absurdo. Mas uma consequência disso aqui para o Brasil, e isso eu acho que a gente pode conversar mais durante o programa, que a análise que eu faço, talvez uma expectativa apenas, não exatamente nem uma esperança, e talvez seja algo muito lateral a tudo que a gente está vivendo. Mas o impacto, o efeito colateral que pode ter da revelação para o mundo de como as coisas funcionam no Brasil.
Porque nós normalizamos muito esses jeitinhos, né? Seja no judiciário, seja nas fiscalizações. A gente não vê a gravidade dessas coisas mais. E a coisa está caminhando para um jeito que os Estados Unidos estão botando uma lupa, uma lente, para mostrar, por exemplo, que a nossa rua 25 de março ela tem problemas. Né? E é um negócio para nós é tão comum, tão natural, que a gente já está, não pode, uma anestesia moral com relação a certos fatos, que para eles não é nada legal, vamos dizer assim. Então, quando se vê, por exemplo, o que pode vir à tona do que é o nosso sistema prisional, do que foi feito, porque o que o Felipe Martins disse no seu interrogatório, segundo ele, foi comprovado por autoridades do Estado do Paraná, do sistema prisional, do que ele passou. Então, isso revela algo que para nós aqui, ninguém se importa mais com isso. Mas, aos olhos do mundo, isso pode ter um impacto muito diferente. Né? E dado o contexto internacional em que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva nos colocou, né, escolhendo certos aliados nos quais essa dimensão de respeito às leis, né, essa dimensão de cuidados com direitos, né, humanos, não é lá grande coisa, pode ter um efeito que transcende os Estados Unidos. Pode ter um efeito que faz até os países europeus, que já deram esse sinal de que já não se encantam mais com a figura do Lula, transforme o país, né, o país em algo muito menos democrático, muito menos considerado do que jamais tenha acontecido antes. Dá pra gente, não vou tomar conta do programa, mas é algo que eu ando analisando, quer dizer, há um efeito colateral de que talvez haja um choque, né, da forma como lá fora vão nos ver algo que nós naturalizamos há décadas. Pois é, a gente ouve esses abusos, assiste às argumentações, vê as incoerências, mas elas vêm de forma sucessiva e parece que umas atropelam as outras e as pessoas sequer têm tempo de reagir. Nesse caso, eu vou lá para o Rafael Fontana, nesse caso, o fato de ter subido as páginas do Wall Street Journal, um jornal tradicional, jornal de muita penetração nos Estados Unidos, e ter sido assunto até de um editorial, é porque esse tema não é um tema leve, casual para os americanos, principalmente essa questão de segurança nacional, que o Scorsin também explorou aqui, né? Como assim alguém tem o documento de entrada no país fraudado? Você pode fraudar a entrada, pode fraudar a saída. Você acha que realmente, Fontana, pode ter subido alguns patamares aí a gravidade do problema do Felipe Martins, já que para nós aqui muita gente dá de ombros para isso? Olha, com certeza o Scorsin já se aprofundou aí no tema. Primeiro, saiu o editorial domingo, que é o dia nobre do jornal. E lembrando que o Wall Street Journal, embora seja considerado conservador na sua linha financeira, ele não é aliado do presidente Trump. Pelo contrário, o Wall Street Journal ele é muito mais próximo dos liberais democratas do que dos republicanos. Ele é antipático ao governo Trump e essa matéria saiu em pleno domingo, com destaque no mesmo dia em que o secretário Marco Rubio deu aquela declaração dizendo que Nicolás Maduro não é presidente da Venezuela, que ele é o chefe do cartel de Los Soles. Então, temos uma coincidência de fatos acontecendo no mesmo dia que levam a crer que os Estados Unidos estão de olho no que está acontecendo na América Latina, principalmente no crime organizado. E aí entra essa fraude lá na Flórida, né, em Orlando, em Miami, sobre a entrada fraudulenta de Felipe Martins nos Estados Unidos, ou seja, eles mexeram com a segurança nacional dos Estados Unidos. O caminho está aberto agora para a investigação nos Estados Unidos. É questão de tempo, não vamos dar prazo aqui, 72 horas, isso não importa, mas significa que está acontecendo. E também passaram essas informações para a jornalista a tempo de ela fazer essa matéria para domingo, justamente no momento nobre da mídia norte-americana. Vamos ver mudanças acontecendo no Brasil, até porque talvez no Brasil não aconteça nada dentro do judiciário, Marcília vai explorar isso muito melhor, porque a gente já não confia mais no que acontece no judiciário do Brasil, né? Os sancionados estão aí, eles estão viajando, estão se mobilizando para tentar reduzir o impacto das sanções na vida deles. Enquanto isso, os Estados Unidos têm agora uma via aberta, no caso Felipe Martins, que deu um depoimento sensacional na semana passada, para penetrar nesse sistema criminoso que age em toda a América Latina, não só no Brasil. Não só no Brasil, mas nos aliados do Brasil.
aquelas pessoas com que Lula esteve reunido dias atrás, Boric, o presidente Petro da Colômbia, também o Nicolás Maduro. Vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. Eu aposto que teremos mudanças no mês de agosto. Marcília, esse caso do Felipe Martins, né, para muitas pessoas não dá ibope porque o Felipe Martins não é uma figura conhecida, né, mas é um caso muito emblemático de até onde o regime vai para comprovar uma tese ou para dar sustentação a uma tese. Essa tese já está com pés de barro faz tempo, mas estão tentando mantê-la em pé a todo custo. Tem como manter isso em pé a partir dessas revelações e dessa denúncia até feita no Wall Street Journal? A gente até conversou uma vez, a última vez que a gente tocou nesse assunto aqui no programa, eu até comentei que o caso Felipe Martins era um símbolo porque intuitivamente você percebe a injustiça. Qualquer um que seja leigo, inclusive em direito, né, ou seja, até o Moraes, é capaz de perceber que existe ali uma injustiça. E por que a gente diz isso? Em que condições que isso é percebido? Porque ele está sendo punido por não ter, não há um fato a ele imputado, né? Assim, rapidamente, se a gente aqui perguntar qual é a acusação contra o Felipe Martins, eu duvido que as pessoas, seria até uma boa pesquisa, qual é a acusação contra o Felipe Martins? Eu duvido que as pessoas saibam, que não sabe qual é. Bom, por que ele foi preso? Ninguém sabe. Que ele viajou? Não, mas não viajou. Aí disseram que não era por isso, mas é pelo quê então? Então as pessoas não sabem. Porque ele foi preso, não sabem porque ele está em silêncio, impedido inclusive de dar entrevistas, e não sabe por que ele é réu nesse caso. Então esse é um ponto realmente que para mim é simbólico. Não é simbólico pela importância dele, não é simbólico porque nada, é simbólico porque é intuitivo que ele é uma espécie de símbolo de como esse processo é político. Juridicamente ele não para de pé, né? Porque se é possível, aí você fala assim, mas o caso dele ser político não significa que os demais sejam. Bom, se o caso dele é político, ou se o caso dele juridicamente não para de pé, e as autoridades, tanto a PGR, quanto o ministro Moraes, quanto os demais ministros do STF, enfim, se o sistema continua imputando a ele todas as acusações em relação aos demais, parece que eles não estão ali fazendo justiça, ou se importando com a justiça. E é nesse lugar que as pessoas percebem que há um simbolismo ali de como os processos meio que têm que ser tocados para frente, as pessoas têm que ser condenadas, independente do que aconteça, né? Então, se comprovou ou não comprovou que viajou, não interessa. Se comprovou ou não comprovou que estava na reunião, não importa. Se comprovou ou não comprovou a minuta, não interessa. Aquilo precisa seguir em frente, tem uma caminhada já definida ou pré-definida, e por isso que é o caso político. Então, eu creio que é por isso também que interessa a imprensa internacional, porque é difícil entender aqui, dentro do Brasil, lá, o pessoal lá de fora tem uma dificuldade de entender todas as nuances desse caso. Por isso, inclusive, que o Trump sempre coloca o holofote no Bolsonaro. Não é porque o Bolsonaro é a única coisa importante para ele, é porque o Bolsonaro ele consegue ver, ele é simbólico de onde ele apalpa a injustiça para ele, né? O Martins também. É difícil você entender as nuances do judiciário brasileiro, mas o Wall Street Journal ou qualquer outro jornal olha para o Martins e fala assim, opa, aqui eu consigo apalpar a injustiça, eu consigo perceber concretamente o porquê que isso é injusto. Se você chegar para os demais réus e falar assim, não, tem uma minuta, mas é uma minuta que era de um decreto de estado de sítio e não golpista, porque o estado de sítio é para ser decretado, precisa da aprovação do Congresso, o cara já se perdeu. Agora, o Martins não, ele foi preso porque ele viajou, aí ele mostrou que ele não viajou. Pô, é clara a injustiça. Ele está sem poder falar porque ele estava preso por não ter viajado. Bom, então por que ele continua sem poder falar se ele já não mais
se ele comprovou que não viajou. Então, são palpáveis a qualquer um, a qualquer sistema de justiça, a qualquer pessoa que mora em qualquer país. É esse o simbolismo. Eu creio que seja por isso que o Wall Street Journal se dedicou a esse caso. E também é interessante, eu acho que sempre a dimensão de quando a imprensa estrangeira joga o holofote para um caso como esse, o debate dentro do Brasil melhora. Porque mesmo o caso Felipe Martins, que é tão intuitivo em termos de injustiça, a imprensa só se preocupou, veja só, hein, a grande imprensa, né, os jornalões, só se preocuparam com o caso dele quando, por exemplo, os veículos não puderam entrevistá-lo. Então aí a censura aos veículos de comunicação é que interessou para a imprensa, e não o cara tá 2 anos sem poder falar. Você percebe? É nesse lugar que a imprensa vai. Por quê? Porque a imprensa tem um receio imenso de defender o Felipe Martins ou qualquer um desses réus e ser taxado ou carimbada como bolsonarista. Não só a imprensa, mas a classe jurídica. Ninguém defende abertamente por receio de poder ser carimbado como bolsonarista. Essa é uma coisa que a imprensa não gosta, não quer. E por isso é sempre uma defesa meia boca, uma defesa ali no meio do caminho. Quando um jornal estrangeiro faz essa defesa, aí a imprensa aqui no Brasil, toda ela se sente confortável repercutindo o Wall Street Journal, e não o caso que está na cara dela, nos olhos dela há 2 anos. E é interessante, Marcília, você apontar isso, Perfeito. porque tem quando se a gente fosse fazer o inverso, né? Se algo como o que aconteceu com o Felipe Martins fosse revelado num contexto lá dos Estados Unidos, o Jornal Nacional dele estaria todos os dias fazendo matéria, já teria um escândalo a respeito do sistema prisional e tudo mais. O Fantástico já teria feito também um especial a respeito desse tipo de coisa. Todos os grandes jornalões estariam falando a respeito disso, né? E talvez aqui o nosso, sei lá, equivalente do Wall Street Journal, que é mais financeiro, sei lá, o Valor Econômico, né? Faria um editorial citando alguma coisa e nada mais. Mas é muito sintomático que você veja que o Wall Street Journal, que nem é trumpista, como bem disse o Rafael, ele tem uma matéria de uma jornalista e vira um editorial. Se a gente olhar para o Brasil, que é uma coisa muito mais grave, né, tirando o Gazeta do Povo e os que são mais à margem desse grande sistema da imprensa, simplesmente só foram noticiar quando o Wall Street noticiou. E aí que eu volto para o meu ponto. A consequência de se revelar no exterior é a única arma que a gente tem para que aqui a nossa imprensa comece a falar também, e aquilo que é insustentável a olhos vistos, quando você joga a luz, não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Eles estão conseguindo negar até agora que tem que tratar do Bolsonaro. Eles só falam assim, não temos como falar disso, aqui é questão de soberania. Isso aqui nem se discute. Mas não, é isso que você vai ter que discutir. E eles não querem. Então, quando vem de fora para dentro, aí a coisa pode acontecer. E Tosi, Claro. se me permite complementar, e veja, não é a primeira vez que acontece dessa forma. Eu me recordo que uma das primeiras vezes que isso aconteceu, bom, vocês sabem, eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, com o caso Cruzoé, e eu me lembro que a primeira vez que discutiu-se seriamente a censura aqui dentro pela grande imprensa foi quando o New York Times fez uma matéria sobre o caso, 22 ou 21, não me lembro, e inclusive eu participei dessa matéria como entrevistado, e me lembro que isso fez a imprensa nacional discutir seriamente. Depois o Le Monde, quando houve uma série de... depois do dia 8, uma série de denúncias foram feitas, todo mundo estava na Praça dos Três Poderes, tinha 5 milhões de pessoas na Praça dos Três Poderes, segundo as denúncias que estavam sendo apuradas. Entrou numa onda de denuncismo e o Le Monde fez uma matéria sobre isso, inclusive também eu me lembro porque eu participei também dessa matéria. Então assim, e o Wall Street Journal já fez outras matérias também, salvo engano, que eu me recordo sobre esse mesmo processo ou sobre esses inquéritos. Então assim, quando isso ocorre, a imprensa brasileira passa a discutir a sério. Não é mais os bolsonaristas reclamam que, não é mais bolsonaristas... Eu vi outro dia uma matéria que diz assim, bolsonaristas reclamam que o Moraes escreveu errado. Pô, mas ele escreveu errado, não é o bolsonarista, é a língua portuguesa que reclamou. É a gramática que fez a reclamação. Então, assim, esse tipo de abordagem, ela fica encolhida, porque vem da imprensa de fora. E aí o debate aqui melhora, o debate deixa de ser
bolsonarismo versus alguma coisa e passa a ser fatos, passa a ser valores, passa a ser se é direito ou não, se é justo ou não, você entende? E é esse o lugar, realmente é um recurso que a gente precisa se valer dele, infelizmente, que é o denunciar lá fora. Agora, denunciar lá fora também tem sido entendido como um atentado à soberania. Então, daqui a pouco, se um jornalista de fora publica uma matéria aqui, pronto, talvez seja atentado à soberania. Então, a gente precisa tomar cuidado, mas, sem dúvida alguma, é muito relevante para que quando a imprensa externa pauta a imprensa brasileira, que o debate melhora. Foi assim, tem sido assim, e assim continuará sendo, porque a nossa grande imprensa aqui tem essa trava mesmo, de querer se despregar do bolsonarismo, mesmo violando o óbvio. Dá a impressão que é uma justificativa eu queria que se cria, né? Aproveitar e complementar, porque isso aconteceu também quando o Glenn Greenwald divulgou os áudios do Alexandre de Moraes, que ele divulgou na Folha de São Paulo, era um jornalista estrangeiro. Aí todo mundo repercutiu. Esse caso é muito importante, emblemático. Eu queria lembrar também a primeira mensagem que o Trump mandou, que ele postou sobre a caça às bruxas. Ele fala caça às bruxas a Bolsonaro, a família de Bolsonaro e os apoiadores de Bolsonaro. Ou seja, ele estendeu a 60, 70 milhões, pelo menos, de brasileiros que apoiam o ex-presidente e sua família. Então, este caso, né, o Marcílio já recuperou muito bem, é emblemático e vamos ter mudanças. Eu espero que no começo de agosto a gente veja alguma coisa acontecendo de fato, vindo de fora para dentro do Brasil. Bom, o fato é que existe algum infiltrado lá, alguém dentro do sistema americano, correto, fazendo um serviço em tabelinha, em cooperação, em armação com brasileiros. E o Wall Street Journal fez um editorial e também teve uma colunista que escreveu mais em detalhes uma matéria, uma análise sobre isso, que é a Mary O'Grady. Ela escreveu o seguinte, vou abrir um parênteses aqui. Não há nenhuma motivação americana óbvia para inventar uma viagem de Martins que não aconteceu. Mas alguém trabalhando dentro da alfândega da CBP, em nome de interesses políticos brasileiros opostos a Bolsonaro, teria essa motivação. Então é uma questão realmente de haver um rastreamento, né? Quem é o infiltrado lá que está trabalhando? E curiosamente, a gente vai ver aí que houve duas mudanças, duas inserções. A pessoa foi lá, fez uma inserção em março de 2023, a gente vai ver certinha a data, mas houve duas 2024. vezes... Governo Biden, né? Lembrando aqui. Exato. Duas vezes foi feita uma emenda, um remendo, e todas elas de forma errada, que daí veio à tona e a defesa do Martins conseguiu mostrar que aquilo não procede, mas mesmo assim permanece lá um sistema que tenta esconder agora, né, a sujeira que foi feita. Mas, se eu não me engano, o nome dessa pessoa surgiu no próprio interrogatório, se eu não me engano, e o juiz, instrutor do interrogatório, ficou incomodado, disse que conhecia o irmão do fulano, que não ia, meio que censurou ali na própria audiência, não sei o nome da figura, mas seria um brasileiro que trabalharia nesse contexto, ou teria esse tipo de acesso. Eu acho que já não é mais assim, a coisa já passou do ponto de tentar negar o fato. Pois olha, vamos só lembrar um pouco do que a gente está falando quando fala do caso Felipe Martins, né? Está mais provado que esse ex-assessor do Jair Bolsonaro nunca embarcou em voo algum para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. A defesa apresentou passagem aérea da Latam, comprovando que ele viajou aqui no Brasil no dia 31 daquele ano, de Brasília para Curitiba. E como é que poderia o Felipe estar ao mesmo tempo aqui e lá nos Estados Unidos? Ele também apresentou notas fiscais, fotos e testemunhos de que esteve em Foz do Iguaçu e outras cidades paranaenses durante o Réveillon daquele ano. No entanto, como a gente está falando, alguém do Departamento de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos fraudou a entrada de Felipe Martins naquele país. E a fraude se repetiu por duas vezes, como eu disse, agora eu tenho as datas. Março de 2024 e novamente agora, neste mês de julho de 2025. O fraudador, contudo, escorregou em alguns detalhes. Ele errou o nome de Felipe nas duas vezes e apresentou o número do passaporte declarado como perdido desde 2021. Não adiantaram todas essas provas apresentadas pela defesa de Martins ao STF. O Alexandre de Moraes mantém a prisão domiciliar dele com base numa seção chamada Histórico de Viagens, que é uma seção informal e sem validade jurídica
lá da alfândega americana. Parece, né, como a gente comenta aqui, como as pessoas associam rapidamente, a um romance do Franz Kafka. O que é preciso fazer hoje no Brasil para que se tire um inocente da cadeia? Porque o Felipe Martins está em prisão domiciliar. Um amontoado de provas, prova em cima de prova, né, ainda não adiantou. E provavelmente só vai adiantar, em última instância, com essa pressão exterior. Tem um outro fato no interrogatório do Felipe Martins, algo que foi muito interessante, eles foram colocando alguns documentos, né, e apresentou-se a passagem aérea, apareceu, ele conseguiu documentação que o próprio relator não autorizou que eles conseguissem através de ofício, pelo inquérito, para se conseguir uma série de informações de rastreamento via GPS, de Uber, do celular, etc. e tal, contas telefônicas, eles conseguiram por outras vias. E é uma coisa muito interessante porque não é somente a entrada, a viagem do Felipe que entra em xeque com relação a esse uso de um documento que não tem a força para provar o que o Alexandre de Moraes acredita que tem. Também, o dia em que teria sido ocorrido a tal da audiência, da reunião no Palácio da Alvorada, que seria do golpe, né, que tem a entrada do Felipe Martins, mas não tem registro de saída. Tem duas entradas do Felipe Martins em momentos diferentes, com o nome errado dele também, né, e não tem a saída. Né? Então, uma das partes mais divertidas de vocês assistirem o interrogatório é justamente o Felipe Martins falando assim, olha, se eu for levar isso aqui a sério, eu estou no Palácio da Alvorada nesse exato instante lá, numa reunião com o presidente Lula e com a Janja. Porque, de fato, não tem a saída. Então, se aquele documento ele tem essa prova toda, né, e você vê claramente ali que é o porteiro que faz qualquer entrada e alguém pode colocar alguma coisa, assim como esse histórico de viagens aí, a fragilidade da prova até documental do que foi feito é gritante. E aí é o seguinte, aqui ninguém vai prestar atenção nisso. Né? Não se está prestando atenção nisso. Ou se presta atenção, as pessoas... Mas vocês combinaram mesmo o golpe? Já está provado, não precisamos... Isso aí também não tem força nenhuma. Lá fora é o oposto. Né? Então lá fora, para os americanos, para o mundo como um todo, é impossível você sustentar a narrativa que foi construída ou costurada pela PGR com base em documentos que não têm a força probatória que eles imaginam, com um delator que já falou umas 12 vezes diferentes, inclusive nesse interrogatório agora que ele foi ouvido nesse núcleo 2, acho que foi, do Felipe Martins, ele falou coisas, por exemplo, que desdiz o que a própria PGR falou na denúncia. Então, assim, o troço vazou água por todos os lados. Né? E aí, como disse o editorial, assim, não dá para saber por que o Felipe Martins ainda está preso. Não tem o que sustente. A PGR chegou a se manifestar mais de uma vez, achando que caberia o afrouxamento dessas medidas cautelares, mas aí, como se diz popularmente, o Alexandre de Moraes não afrouxou o garrão. Isso aí. Eu queria perguntar para o Marcília, porque o Alexandre de Moraes ele interrompeu um advogado numa desses depoimentos, dizendo que Felipe Martins não estava preso por causa de viagem, era pela minuta do golpe. Ou seja, ele mudou a versão ao longo do tempo. Como é que está essa situação agora, Marcília? Ele mantém a versão de que é pela minuta do golpe, porque aí também não tem absolutamente nada comprovado. Marcília? O áudio do Marcília? Não, pelo jeito não é lá, não é nenhum botão, então aquela situação... Ó, aconteceu de novo, Marcília, a gente não te ouve. Você faz o seguinte, Marcília, sai e entra de novo aí, mas, por favor, bata o carimbo ali na alfândega, quando você sair, quando você voltar também, assina o registro pra gente saber que você saiu e voltou, tá? Mas enquanto o Marcília faz, o que o Rafael pergunta também é da minuta do golpe, é exatamente essa minuta que se perguntou pro Cid nesse interrogatório se é aquela que a PGR fala, que dizem que está nos autos, a minuta que está nos autos, se é essa que foi levado pelo Felipe Martins. E o Cid falou assim, não é. Não é. Então, se é por isso que está preso, também já tinha que estar solto. E quem conhece Brasília bem, né, quem já entrou várias vezes ali no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, o Felipe Martins ele trabalhava no Palácio do Planalto. O registro não era feito, né, talvez por ponto eletrônico, mas você tem um crachá que você entra e sai. Esse crachá não é passado em lugar nenhum. Isso no Palácio do Planalto. No Palácio da Alvorada, dependendo da pessoa que está dirigindo o carro, quem está entrando, só identifica uma pessoa, não todo mundo que está dentro do carro. Todo mundo que frequenta Brasília, que conhece Palácio da Alvorada e Palácio do Planalto, sabe disso. E eles não veem quem está saindo, né? Em qual momento, qual horário está saindo. Às vezes sai uma carreata de carro, 3, 4, 5 carros, você não consegue identificar as pessoas que estão dentro
de cada carro, até porque os vidros muitas vezes são vidros escuros, né? Então, Felipe Martins ele pode ter entrado em outro momento que nunca foi registrado, saiu em outra hora. Enfim, toda essa história, né, não tem a menor validade. Felipe Martins é um preso político, é um perseguido político e precisa ser solto imediatamente. Marcília voltou. Me ouvem? Ouvimos sim, o Rafael tinha feito aquela pergunta para você. Pode ser? Pois é, você vê que eu não apertei botão nenhum aqui. Eu acho que são os astros, hein? Ou as energias. Mas enfim, quanto à questão, bom, se ele estava preso por conta da minuta e não por conta da viagem, por que os demais então não estavam presos também? Porque só ele estava preso. Ele fez a minuta sozinho, ele fez a minuta, editou a minuta, só ele dialogou sobre a minuta. Ué, os demais não estão presos se fosse por causa da minuta. Então, aliás, essa é uma outra boa. Aí você fala assim, pô, mas é uma incoerência. Mas tem outras também que até nessas últimas vezes que houve esse pedido para o Martins da entrevista, uma das alegações, inclusive, que constou na peça, que não era a peça da defesa, era a peça do veículo que pediu a entrevista e foi negada, ele dizia algo que é correto, que era o seguinte: veja, o Felipe Martins ele não pode dar entrevistas, mas os outros podem, quer dizer, os demais réus. O Moraes disse que ele tumultuaria o processo, mas então os outros podem tumultuar o processo, só o Felipe tumultuaria o processo, quer dizer, a fala dele tumultua, dos demais não faz sentido, nenhum sentido. Aliás, o Moraes, na decisão que, 1, 2, 3, 4, 5 decisões que ele deu nos últimos dias sobre o caso, na semana passada, sobre o caso Bolsonaro, ele ao dizer o Bolsonaro pode sim dar entrevista, como se aquilo então fosse um absurdo, como se ele dissesse assim, esse é um absurdo que eu não cometi, ele pode sim dar entrevistas. Ele estava praticamente, como é que ele justifica então que o Felipe não pode? Não dá para entender, não tem como entender, não há o que entender, não é jurídico. Do ponto de vista jurídico, não para de pé, nada para de pé. Se a gente for tentar encaixar essas peças, todas elas estão absolutamente soltas. O que parece é que cada réu recebe um tipo de punição de acordo com o que eles acreditam que seja necessário para que eles fiquem em silêncio. O que incomoda, o que me parece incomodar o Moraes é a visibilização dos réus, né? Que eles façam cortes, que eles deem entrevistas, que eles apareçam na mídia, que eles fiquem falando mal do STF, enfim, que eles apareçam, né? O que o Moraes quer é que parece que esse processo fique quietinho e só ele possa falar, ele e a PGR e mais ninguém, né? Não haja crítica, não haja debate, né? Quando há debate, percebam, quando as revistas em geral publicam alguma coisa, ele vai lá e rebate, ele vai dar a sua versão. Quando revistas inclusive de fora, como no caso da Economist, outros ministros também o fazem, como o Barroso. Então, o que eles querem é que ninguém fale mal do STF. Eu acho que é nesse lugar que a coisa tá, né? E o que for preciso para que eles deem tal punição cirúrgica, específica para cada réu, para que eles não falem, eles o farão, sem qualquer coerência ou qualquer respaldo jurídico. Permita-me girar um outro assunto, a gente já volta a falar do Felipe Martins, mas tem um outro assunto dessa segunda-feira que chamou muita atenção das pessoas Brasil afora. Em audiência no STF, 2 tenentes-coronéis do Exército foram impedidos de participar dos depoimentos porque estavam com a farda. O juiz que conduzia as oitivas, Rafael Henrique Rocha, assistente de Moraes, informou que a proibição é uma ordem expressa do chefe Alexandre de Moraes. Porque a acusação é dirigida aos militares e não ao Exército Brasileiro, ele explicou. Confira o momento em que essa informação foi repassada aos advogados que não esconderam a surpresa com isso. Pela vista do Rafael Martins, a gente acabou de ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência.
e a gente ficou sem entender. Eu gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né, de participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso, primeiro que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. Curioso, né? Curioso que o Mauro Cid, o delator, salvo engano, ele apareceu em vários depoimentos, todo pimpão e de farda. Ele que era um delator, um camarada que tem mentido muito, porque ele se contradiz. De fralda ou de farda? Não vi direito. Olha, de farda estava visível. A farda estava visível. Eu ainda entro nesses inquéritos. Vamos lá, outra coisa que o Alexandre de Moraes fez de legal nesses dias foi cercar a Praça dos Três Poderes, o Congresso. Eu estive na esplanada dos ministérios no sábado à noite, andei tudo ali, tinha muita viatura policial, inclusive andando na contramão, como se fosse uma coisa que estivéssemos num estado de sítio. E pela primeira vez na vida, eu que conheço muito bem aquela Praça dos Três Poderes há 40 anos, eu nunca tinha visto 3 fileiras de cercas colocadas ali, né? As cercas começaram a ser colocadas em Brasília em 2003, quando o Lula assumiu. Não existia. Brasília é uma cidade tombada pelo patrimônio cultural da humanidade, e você não pode fixar barras. Então eles vêm com essas barras removíveis, essas cercas, né? Barreiras removíveis, mas eu nunca tinha visto 3 fileiras de barreiras, de cercas, na Praça dos Três Poderes. Acontece que está tendo um evento aqui em Brasília, talvez tenha até uma motociata do Bolsonaro nessa terça-feira, que é o Brasília Moto Capital, que reúne 800 mil pessoas aí em 10 dias. E vem 30, 40, 50 mil pessoas de fora e acabam visitando Brasília. E as pessoas estavam chegando lá e não conseguiam acessar os prédios públicos para tirar uma foto, para fazer um registro, e as barreiras foram removidas. Ou seja, parece que o sancionado ele está um pouco atrapalhado nas ordens que ele dá de fora do Brasil. É o único mandatário de um país que eu conheço, né? Só ditadores que fazem isso, que deixam o país e não ficam um substituto no lugar dele. Né? Não tem ninguém aqui para dar ordem que não seja ele. Então, qualquer coisa que vai acontecer para o STF, manda para o Alexandre de Moraes, que ele não passou a faixa presidencial, a faixa de sancionado para outra pessoa no Brasil. Então, todas as decisões cabem a ele, não importa em que país do mundo ele esteja. Ele que vai dar a palavra final. Olha, e aqui agora o Rafael falando, me ocorreu, o Moraes tem tanto esse desejo de que as decisões dele sejam extraterritoriais, mas ele tem razão dessa vez, né? Porque ele deu uma decisão lá, ele tem em Roma, né? Parece,
e dá uma decisão que vale no Brasil. Então é o sonho dele realizado, a decisão extraterritorial. Olha aí, acabou dando certo. Ao contrário, né? Mas acabou dando certo. Essa é a soberania, né? Aqui nós temos soberania. Nós temos um soberano. Talvez seja esse o recado para o Trump, né? Nós temos um soberano. Me chamou a atenção. Exato. Até o Lula, quando sai do Brasil, né, se não é a Janja, é o Alckmin que assume. Alguém assume, né? Mas quando o Alexandre de Moraes sai, ninguém fica no lugar dele. Todas as decisões permanecem com o sancionado. É o fundamento do inquérito do fim do mundo, né? A sede do Supremo Tribunal Federal é em qualquer lugar atingido pela internet. Se tem sinal de internet, é sede do STF. É a fundamentação, não é, Marcília, do inquérito? O sancionado é ótimo, é um epíteto bom, o sancionado. Pois é, o Rafael, com esse seu estilo de embaixador aí, ele solta umas palavras incisivas, hein, Rafael? Sancionado. É que eu disse, depois que eles foram sancionados, eu acho que é o mais importante a gente dizer, no lugar de ministro, de senador, né, no caso do Pacheco, eles são sancionados. Antes de tudo, eles são sancionados. Então, por isso eu adotei essa vertente, né? Antes de dirigir a eles como ministros, como senador, como PGE, o sancionado Moraes, o sancionado Gonê, o sancionado Pacheco. Depois a gente explica o que eles fazem secundariamente. Mas você não chegou Vossa ao ponto... Excelência, o sancionado. Mas você não chegou ao ponto, Rafael, você não chegou ao ponto de falar que o Alexandre de Moraes está atrás dessas grades, né? Porque são grades removíveis, né? Ele passa parte do expediente atrás da grade. Muito para lá da grade. Muito bem lembrado. Ok? Cada um na sua. Mas uma coisa interessante, quando o advogado pede qual é a fundamentação legal, o juiz diz assim, determinação do senhor ministro relator. É muito interessante que agora não tem mais. Para que fundamentação legal? Vontade do senhor sancionado. E pronto, acabou. Exatamente. Tosi, e só para aproveitar, veja, só para também assentar essa bola, não existe absolutamente nenhuma legislação brasileira que impeça que um militar da ativa use farda. A única forma de um militar deixar de usar farda é ele ser demitido. Ou demitido, ou está licenciado, ou, enfim, não estar na ativa. Ou se um comandante dele do exército pedir que ele não use a indumentária em razão, por exemplo, de estar sofrendo um processo ou qualquer coisa do gênero, mas é por ordem de um superior dele. E eu acho que, dentre todas as funções que o ministro Moraes anda exercendo, comandante do Exército ainda não é uma delas. Não sei se ele também está agora com esse posto. Mas não estando, não sendo, portanto, superior do militar, ele não tem o direito e nem o dever de impedi-lo de usar farda. E fazer com que uma pessoa se constranja num julgamento, que já é um negócio constrangedor por si só, fazer com que, sugerir, né, o juiz auxiliar do Moraes, claramente ali constrangido, inclusive, quer dizer, imagina só, né, ele já devia estar acostumadíssimo, mas até para ele que está acostumado, isso foi um pouco de excessivo, porque é óbvio, você fazer uma pessoa que está ali com a farda, fala, não, arranja uma roupa emprestada, pega uma roupa, pega aquelas camisas de vereador que tem por aí, alguém na rua, e veste. Quer dizer, é um negócio óbvio que você fere com isso a dignidade daquela pessoa, a dignidade daquele réu, a dignidade daquele militar, e com isso você ofende também a Constituição, além da legislação que trata o Estatuto do Militar, que não impede que ele use farda, senão nessas condições que eu mencionei, o Moraes também viola a Constituição ao ferir a dignidade da pessoa e do oficialato. Falando na roupa adequada, né, na indumentária adequada, vocês devem ter visto como um senador que está lá naquela comitiva nos Estados Unidos apareceu lá em conversa com jornalistas. Senador Bermudinha, né? Senador Bermudinha, de bermuda, né, mostrando Ele foi né, passear, ele vai passar no outlet, então ele falou, eu não vou levar calça, tá quente nos Estados Unidos, mas ontem, né, depois da repercussão, ele comprou uma Levi's, foi no outlet e apareceu de calça jeans, já mais arrumadinho. Agora a gente tem chance. A gente tem até uma
dá para mostrar aí aquela imagem de uma matéria do Estadão que fala que essa comitiva de senadores já gastou 500 mil reais lá, sem nenhuma agenda. Tá aí, ó. Comitiva de senadores aos Estados Unidos já custa quase 500 mil, sem nenhuma reunião com o governo Trump. 8 parlamentares foram a Washington tentar impedir as tarifas de 50% do Brasil. Capital americana está esvaziada em razão do recesso parlamentar. Vá lá, né, que é um momento grave, mas... não sabia. Ir a um lugar, visitar alguém, né? Primeiro que é da boa educação avisar, estou indo visitar vocês aí, tem alguém para me receber, né? Mas sair assim, estamos chegando, vamos resolver na hora. Não resolve, né? Não tem agenda, aí vai ter que ir no outlet, como disse o Rafael. Até aquele filme americano dos anos 80, Férias Frustradas, né? Que aquela família sai com o motorhome e nada dá certo, né? É o primo cruzado indo passar férias lá. Aí eles foram se reunir com a embaixadora do Brasil. Não, desculpa. Foram se reunir com a embaixadora do Brasil, que não é recebida pela Casa Branca, pelo secretário de Estado, por lugar nenhum. O que eles foram fazer na Embaixada do Brasil? É melhor fazer uma reunião, né, online, que se deslocar até lá e gastar 500 mil reais para isso. Bom, vamos voltar à análise aqui da situação do Felipe Martins. Lembrando, na semana passada ele fez um depoimento, né? E ele que está proibido até de se deixar ser fotografado por ordem do Alexandre de Moraes. Não pode sair na foto, literalmente. Tem que desaparecer o camarada. No depoimento da semana passada, ele se definiu como um preso político. Vamos resgatar essa fala. Agora, a título de autodefesa, eu gostaria de consignar que essa tem sido uma tese da minha defesa, então, eu me considero hoje um preso político, eu me considero uma pessoa com restrições injustificadas à minha liberdade de locomoção, eu me considero uma pessoa com restrições injustificadas à minha liberdade de expressão, inclusive por ocasião do julgamento de recebimento da denúncia do Núcleo 2. Os jornalistas e os advogados foram proibidos de adentrar os recintos da segunda turma, do plenário da segunda turma, com telefone e outros eletrônicos, porque havia uma proibição que segue em pé, que eu não poderia ser filmado, não poderia ser fotografado e que poderia ser responsabilizado, inclusive, por terceiros. Isso, evidentemente, tem causado uma série de danos à ampla defesa, e isso é preciso que fique consignado, como é um momento de autodefesa, como é um momento em que eu estou tendo a oportunidade de falar pela primeira vez em muito tempo. Oportunidade de falar em muito tempo, né? Então a gente precisa abrir espaço para ouvir os argumentos do Felipe Martins, que ele não teve chance em outros momentos. Então vamos mais a um outro trecho aqui, em que o Martins observa que não há qualquer prova nos autos de uma suposta minuta do golpe, nem de uma viagem que nunca aconteceu. Hoje, quando se fala em núcleo jurídico, isso restou bastante esvaziado, né? O senhor falou que eu figuraria ali como figura central, na verdade, hoje me colocam quase como figura única, tendo em vista que outros investigados que eram apontados como sendo integrantes desse núcleo sequer foram denunciados devido à ausência de elementos ali que sustentassem qualquer acusação nesse sentido. O senhor teve contato com essa minuta? Contato algum, tive notícia disso pela imprensa, jamais ouvi falar, inclusive não tive contato, é importante deixar claro desde o início, nem mesmo pelos autos, porque, segundo o colaborador, segundo o delator, essa minuta não existe nos autos, né, a minuta que ele me atribui, inclusive não existe nos autos nenhum documento com as características que são dadas a ele pela Polícia Federal. Ele fala ali que eram mais de 10 páginas só de considerandos, ele fala que havia a previsão de prisão de autoridades, e como o senhor conhece bem os autos também, o senhor saberá que não existe nenhum documento com esses elementos. E ainda um último trecho, nessa parte do depoimento, o Martins diz que os documentos apresentados pela PGR, que supostamente comprovariam a viagem do ex-assessor, não são documentos oficiais. É muito importante deixar consignado isso, porque você não vai tomar mais 50 anos como a PGR queria que você tomasse. Os 3 únicos documentos oficiais de diário oficial foi você que trouxe ao processo, que você não viajou, que dia 7 você não esteve na Alvorada e que dia 19 você não esteve na Alvorada? Todos trazidos pela minha defesa técnica. Os documentos que a PGR, que quer te colocar na mesma masmorra que te colocaram por 6 meses,
São documentos oficiais publicados em diário oficial? Não, não. Não são, não estão disponíveis no Diário Oficial, não estão disponíveis ao público e não foram confrontados com nenhuma versão oficial até este momento em que nós juntamos esses documentos que estão disponíveis, inclusive em fontes públicas, em fontes abertas, para qualquer pessoa que queira fazer essa consulta. Está aí, temos um apanhado de trechos, pontos altos do depoimento Felipe Martins, e vale a pena quem tiver tempo e disposição e assistir. Isso está disponível na íntegra no site do STF, o link para o depoimento do grupo 2, né, Núcleo 2 da suposta trama golpista. Mas aí, o que dizer sobre a defesa do Martins e a serenidade com que ele se comportou nessa audiência, né? Eu não ia fazer essa brincadeira, mas o juiz auxiliar do Moraes, ele estava me lembrando o Mr. Bean, o rosto dele, as expressões dele. Eu ia dizer que ele parece o Glenn Greenwald. Quando eu olho pequenininho assim, eu acho que ele... Por que o Glenn está assistindo o negócio? Não, é o próprio juiz. E pálido, né? Bem pálido também. Vai para mim? Pode. Nós começamos? Mas só para esclarecer, contextualizar, quando o advogado do Felipe fala dos 3 documentos, e isso que é o interessante de você assistir no todo, né? Porque eles fazem referência a documentos que eles foram atrás e foram buscar, que assim, documentos primários para uma investigação policial para se comprovar o que se estava falando, né? Assim, além desses documentos primários não terem sido juntados aos autos, foram negados para que a defesa pudesse ter acesso. Eles tiveram que se valer de procura em diário oficial, portal da transparência para pedir, inclusive decisões judiciais na área civil para poder ter acesso à própria conta telefônica dele de celular, para provar quando é que ele estava usando, quando não estava usando. Então ele está se referindo a isso, né? E aí ele faz a contraposição com aquilo que está nos autos. Quer dizer, nenhum desses documentos aí que te acusam, nenhum deles é oficial, absolutamente nenhum deles se sustenta. E o Felipe lembra bem, quer dizer, a minuta do golpe dita pelo tal do Cid não bate com aquela que a PGR e o Alexandre Moraes diz foi juntada nos autos. Quer dizer, ela é outra. E o próprio, no interrogatório de ontem, o Cid falou a mesma coisa. Ela não está ali presente. Uma outra coisa que é muito interessante de se assistir é os momentos de desconforto dos 2 procuradores da República, quando o Felipe começa a contar das suas condições no presídio e em outros momentos, né? O juiz instrutor consegue manter uma fleuma, até parabenizo, porque tem muita coisa ali que deve ser muito difícil dele conseguir administrar. Mas os procuradores eram nítidos, assim, os esgares, o desconforto com relação àquilo. Porque quando você escuta o negócio, quando você vê aquilo sendo falado e você tem uma base, não é só narrativa do Felipe, porque ele é documento, é referência a outras testemunhas, fica absolutamente insustentável. E eles não conseguiam nem confrontar, nem contraditar. Não conseguiam fazer nada. Comprovadamente ficou por 70 dias, salvo me engano, né? Em solitária, numa cela sem iluminação. Para quê? Né? Como castigo, para se obter o quê? Delação. Né? Para chegar a uma delação. Né? O próprio Marcília sempre lembra aqui que eles queriam convertê-lo a delator, mas o homem não se vergou tão facilmente e não vai se vergar, obviamente, a gente está vendo. Né? Ô, Escorcinho, só queria lembrar que a atuação do Felipe Martins, ele sempre foi muito discreto, low profile, durante o governo Bolsonaro. Essa história de ficar escondendo o Felipe Martins, ele não tem direito de aparecer em foto. É difícil você encontrar uma foto do Felipe Martins na internet. Quando eu quero fazer programa, baixar alguma imagem dele, algum vídeo, é difícil, porque ele teve uma atuação extremamente discreta. Ele não queria holofote, ele não buscou aparecer. Ele nunca quis passar por cima dos militares, né? As informações que a gente tem ali de cima, ele respeitava o que vinha dos comandos, dos militares. Então ele sempre foi uma pessoa muito discreta. Das poucas vezes que eu encontrei, ele sempre foi uma pessoa muito humilde, muito simples, né? E você tira tudo do Felipe Martins e o que resta para ele? Ler o que ele sempre fez a vida inteira. E agora ele está lendo, ele conhece mais os autos, a lei, a Constituição brasileira, que procurador, que ministro do STF, que advogado, que todo mundo. Então ele chegou lá e deu um show, porque tudo que ele está fazendo é ler, adquirir mais conhecimento, mais sabedoria, e ficou muito claro, muito evidente, que além da leitura do conhecimento, ele tem caráter e honra nesse depoimento. Marcília. Não, é isso. O Felipe Martins, ele eu acho que o comportamento dele, inclusive nessa
nesse interrogatório, né, mostra isso, que ele é uma pessoa muito serena, né, uma pessoa de fala tranquila, sem muita exasperação, sendo muito cirúrgico com a palavra, com o uso da palavra, e isso é muito bom. Eu acho que isso passa uma credibilidade importante. E é uma pessoa que claramente conhece o seu caso, né? Não está falando bobagens, não está simplesmente vociferando em favor da sua defesa, não é isso, né? É alguém que está interessado na verdade, é alguém que está fazendo o que deviam estar fazendo os juízes e a PGR, mas não estão. E então eu acho que essa foi esse momento, né, do interrogatório, é um momento de autodefesa, um momento em que a defesa técnica, que é composta pelos advogados, abre mão ou entrega ao réu a possibilidade de falar por si, né, de fazer uma defesa que, em geral, a gente vê nos processos penais sendo sempre uma defesa emocionada ou alguma coisa assim, serve até para o juiz perceber, às vezes, um arrependimento, serve para o juiz perceber se há uma insensibilidade ou não em relação aos fatos, é mais por aí. E nesse caso não, né? Nesse caso aqui o Felipe Martins, ele coloca todos os fatos de uma forma extremamente técnica, precisa, sabe do que está falando, sabe se defender, e eu acho que isso é mais uma peça de constrangimento em relação para a PGR, para os juízes, para todos os envolvidos, né? Um réu que sabe falar e que sabe se defender. Eu acho que nada disso estava aí na conta deles. O caso Felipe Martins é também simbólico por isso. O Marcílio, tanto o Rafael quanto o Marcílio me lembraram que no dia anterior, eu acho que foi no dia anterior ao interrogatório do Felipe, foi a oitiva de algumas testemunhas e uma delas foi o delegado Fábio Schor, que é um dos que possivelmente também serão sancionados. E é interessante assistir o interrogatório porque o Fábio Schor trata o Felipe Martins como se fosse um Lex Luthor, como se ele fosse um agente secreto, um gênio do mal, assim, porque como ele é muito discreto, como não encontrou nada, né? O celular não tinha nada, o celular não tinha nada. Então isso só pode ser, porque culpado ele tem de ser, né? Então ele só pode ser um gênio do mal. E isso me lembrou muito, acho que foi um post no X do Marcília, quando ele fala uma boa hipótese que eu corroboro essa hipótese com o Marcília, que é o fato de que é provável que o Moraes, vendo a qualidade geral dos golpistas, o único que teria a capacidade, talvez, intelectual de construir alguma coisa seria o Felipe Martins. Então, esse é o perigoso que não pode falar de maneira alguma. Então, esse vamos trancar. Porque o resto, se falar, a gente consegue aqui dar um somebody love e a gente consegue se virar. Acho que foi isso, Marcelo, que você fez uma postagem, se eu não me engano, foi nesse sentido, né? Ele é o calcanhar de Aquiles, né? Ele seria um denunciador ambulante desse engodo todo, né, se ele pudesse falar. E esse eu acho que é um grande receio, porque ele tem capacidade de se explicar muito bem como tudo isso é uma espécie de um engodo político travestido de algo jurídico. Agora eu queria saber de vocês, vocês acham que o Marco Rubio e o Trump vão perder a oportunidade de passar isso a limpo, né, agora que saiu no Wall Street Journal, porque existe lá, como a gente disse, um infiltrado, existe uma falha grave no sistema da alfândega e imigração americana e está ali, né? Foi colocada a bola quicando, como se diz popularmente, para alguém chutar lá nos Estados Unidos. Seria muita, digamos, o quê? Desinteresse, seriam muito relapsos se não fosse em cima dessa história para esclarecer isso, né? É só uma questão de tempo aí agora, talvez. Martins. É verdade, Tose. Martins não, lembrando Fontana. Que... Oi. Fontana. Chamei você de Martins, Fontana. O Trump, provavelmente, ele não sabe o nome da capital do Brasil, né? Mas ele vai dar o direcionamento para fazerem tudo que ele quer. Ele conseguiu um acordo agora na Europa e teve aquela reunião com a Ursula von der Leyen. A mulher queria sair correndo no meio da reunião. Não é fácil lidar com Donald Trump, né? Ele tem o controle da situação. E hoje ele dá uma entrevista ali ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer,
e pergunta, uma repórter, jornalista britânica, você vai visitar Londres nessa sua passagem aqui pelo Reino Unido? Eu vou passar por Londres, mas eu não gosto daquele prefeito lá, aquele ali é uma figura abjeta, né? Eu não gosto do que ele está fazendo em Londres, mas eu vou acabar passando em Londres. Então, é esse o cidadão que eles vão ter que lidar, é o presidente da única superpotência militar e econômica do planeta, que eles poderiam estar torcendo contra essas negociações do Donald Trump, que estão dando certo. Né? As negociações estão indo muito bem com o Japão, com a União Europeia, com a China, com a Índia, já está encaminhada, com a Tailândia, com o Camboja, com a Indonésia, as Filipinas, a Austrália. Ou seja, ele está conseguindo costurar as negociações com todos os países. O Brasil tem 4 dias agora, 3 dias a partir de amanhã, para resolver essa situação. E não vai resolver. Então, o momento do Brasil agora é muito delicado. O Trump ele só vai fazer Rubio, e o Rubio vai passar adiante, olha, resolve a situação do Brasil. Nós vamos agora com tudo para cima deles. Isso eu tenho certeza, Tosi. Eu acho mais fácil o Lula baixar imposto e privatizar os Correios do que o Rubio e o Trump desistir. Exatamente. Marcília, qual a tua avaliação? Veja, a gente está aqui as voltas, né, com uma questão que não tem uma solução fácil, né? O que eu sinto, né, é que de alguma forma nós teremos essas sanções aplicadas, outras sanções virão. Eu acho que isso é inegável, né? E eu acho que o Trump ele sabe muito bem onde ele está pisando em relação a isso, né? E está vendo um descaramento completo aqui no Brasil, né? Da maneira como nós temos lidado com isso, né? A gente está aqui aos poucos se esfacelando. Eu estava vendo só uma notícia agora há pouco, dizendo que o STF, os ministros, estão chateados com o silêncio do Fux, do Nunes Marques e do Mendonça a respeito da revogação dos vistos dos outros. Eles queriam que eles saíssem falando, né, defendendo o STF, etc. Quer dizer, e fica claro aqui, né, que os nossos ministros foram sancionados também de tanto que eles falaram, tanto que eles bravatearam, né, e agora eles querem que os outros falem, bravateiem em favor deles. Então, o que é uma coisa muito pouco, é sempre uma coisa muito mesquinha a forma como a gente está aqui preocupado em resolver isso, né? Nós temos aqui muito pouca compreensão, né, de que nós estamos diante de um problema nacional que precisa ser resolvido, e não um problema do STF, um problema do governo. Mas lá fora não, lá fora eles têm uma estratégia, eles estão agindo, acho que de acordo com essa estratégia, e esse esfacelamento todo aqui no Brasil vai se revelando nesses momentos, né, na postura do Lula, na postura aqui do próprio STF, enfim, temos núcleos de poder aqui que estão feito barata tonta, batendo a cabeça. Perfeito, Marcília. Enquanto o Brasil de Lula está jogando truco, os Estados Unidos de Trump estão jogando xadrez. Vamos ver se vai terminar com 6 ou um checkmate. Em breve. Olha, agora seria aquele momento que diria assim, bomba, bomba, segura aí que vem bomba. Por quê? Porque vazaram mensagens do celular do Jair Bolsonaro. E o que mostram essas mensagens? Vamos ver, vamos acompanhar aqui algumas dessas mensagens que, afinal, a Polícia Federal queria tanto botar as mãos no celular do Bolsonaro, e é, no mínimo, interessante ver os conteúdos que foram divulgados, foram acessados pela polícia. Nessa segunda-feira, reportagem do jornal Estadão divulgou esses áudios capturados pela PF do celular do ex-presidente, ainda em 2023. Pois se a ideia da Polícia Federal era encontrar alguma coisa que incriminasse Bolsonaro, os áudios frustraram totalmente essa intenção. Pelo contrário, os conteúdos podem servir, na verdade, para reforçar a defesa do ex-presidente. Veja, por exemplo, esse trecho em que Bolsonaro conversa com o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten.
o ex-presidente comenta notícias sobre a investigação das joias que recebeu como presente em viagens internacionais e que haveria uma suspeita de peculato contra ele. Ô, Fábio, anota aí, né? Indício de desvio de recurso público? O que é isso? Ele que inventou isso, pô. Indícios para me incriminar com peculato. É uma piada, realmente. Valeu. Ainda em outro trecho da conversa, Weingarten informa ao ex-presidente que ele seria recebido em Portugal por integrantes de um partido de extrema-direita. Bolsonaro reclama que esse encontro poderia reforçar o rótulo de que ele próprio seria alguém de extrema-direita. Ô, Fábio, tu sabe que os caras vão manter isso o tempo todo, né? O pessoal é extrema-direita. Falou comigo, é extrema-direita. O Trump também deve ser extrema-direita. Tá ok? Mas a gente vai vencer isso aí. Vai vencer a extrema-esquerda, pode deixar. Valeu. Bom, tem ainda outros trechos de áudios vazados em que o ex-presidente aparece sendo consultado para apagar incêndios em disputas partidárias regionais. Ele dá os palpites dele, mas diz ali que para um dos interlocutores, olha, essa é a minha opinião, mas a decisão é tua. Enfim, para quem esperava áudios bombásticos, incriminatórios, o que dizer dessas gravações? Foi o mais quente que se encontrou do que foi vazado aí. Tosi, esse vazamento me lembra aquele de 2020, das reuniões dos ministros, do Bolsonaro com os ministros, o vazamento que ajuda a pessoa, né? O Bolsonaro cobrando os ministros, estão prendendo gente na rua, que absurdo, a gente tem que abrir a economia, eu quero ver os ministros se mexendo para ajudar a população. Esse é o tipo de vazamento que ajuda, né? E teve uma matéria, se não me engano, do Estadão, um repórter dizendo, vazaram as declarações do Bolsonaro, as gravações. Gente, isso favorece o Bolsonaro. A Janaína Pascoal disse aquela vez, quando vazou a gravação do Bolsonaro, da reunião com os ministros, falou, gente, vocês estão acusando o Bolsonaro? Ele está sendo adorado pela população por conta disso. Então, nessas gravações aí, mais uma vez, só mostra que o ex-presidente, na verdade, estava preocupado com os rumos do país, com a imagem da presidência, com a comunicação. Não tem nada demais, né? Tem algum trecho dessa gravação que compromete o governo, de fato? Eu não vi. Né? De tudo que eu pesquisei, de tudo que eu procurei na imprensa, olha que a imprensa passou o fim de semana mexendo nisso daí para ver se encontrava alguma coisa. Se não saiu na imprensa agora, é porque não tem. Marcília. Não, esses áudios, né, totalmente, enfim, a gente mais um indício aí, né, de que a gente fala de trama golpista, enfim, onde que estão essa trama, onde que ela foi feita, em que momento que isso tudo aconteceu, né, cada vez, a gente teve a Polícia Federal lá prendeu o pendrive do Bolsonaro no banheiro, aí vai ver, não tinha nada, né, agora esses áudios vazados, você vai ver, não há nada. Então, assim, cada vez fica mais claro que nós estamos aqui diante do óbvio. O óbvio é a criminalização do bolsonarismo, né? É isso. Eu acho que o STF, o governo, as pessoas entendem que o Bolsonaro e o bolsonarismo representam um inimigo com os quais eles não conseguem disputar. É isso, né? É isso que está na mesa. E o bolsonarismo, ele não representa o poder que Brasília está acostumado a exercer, né? Ele é um poder que não tem muito essa coisa do cacique, não tem muito beijamão, enfim, há um incômodo deles não respeitarem essas regras todas do jogo, que sempre, embora o Bolsonaro seja político há muito tempo, o Bolsonaro não é um político de elite, vamos dizer assim, há muito tempo. Ele subiu, quando ele se tornou presidente, se olhar para trás, 6 meses atrás, ele estava discutindo no Luciana Gimenez, o programa da Luciana Gimenez com o Agnaldo Timóteo, entendeu? E a Nani People, estava num debate na Rede TV. Então, assim, é óbvio que quando ele entra um pouco sem respeitar certas regras, e até mesmo o próprio STF, sem fazer uma reverência, e eu acho que isso tudo assustou
a todos eles, e eles não querem mais ter de lidar com o bolsonarismo e querem extirpar o bolsonarismo do tabuleiro político. É isso que está na mesa. Me parece claro, né? Não há a menor dúvida. Nós estamos sempre às voltas com isso. Todo mundo que de alguma forma acaba se aliando ao Bolsonaro paga o seu preço, esse preço de ter uma espécie de rejeição do sistema, né? E eu acho que o grande desejo das autoridades é que o bolsonarismo ficasse relegado a uma espécie de... como partidos que hoje tem na esquerda, né? Por exemplo, o PSOL, fica ali, ninguém dá muita bola, o PSTU, sabe, uma coisa assim, PCO, um negócio meio de segunda classe. Só que o bolsonarismo ele insiste em existir e é capaz de ganhar as eleições presidenciais e levar ao Senado e assim por diante. Isso eu acho que assusta todas essas pessoas que detêm o poder dentro do Brasil há tantas décadas. Vamos ouvir mais um trecho, tem mais 2 ou 3 gravações, mas vale a pena ouvir porque as pessoas ficam esperando. Nossa, áudios vazados, vem coisa comprometedora aí. Vamos lá, mais uma vez, ouvir um trecho ali. O Valdemar, está dando atrito forte com o deputado Wellington Roberto e o cabo Gilberto. E isso daí, o que está acontecendo lá na Paraíba, né? O pessoal nosso está fugindo. Então tem que apagar esse incêndio imediatamente. A decisão é tua. Eu vou pelo Wellington Roberto assumir aquele negócio lá. Mas a decisão é tua, tá ok? Valeu. Aí o trecho de uma conversa com o presidente do PL, né? O Valdemar Costa Neto, que sempre existem essas situações regionais, disputas. Estava consultando o presidente, mas novamente ele ali deu a opinião dele, mas falou, vai, a decisão é tua. O que dizer, né, desse tipo de aconselhamento? Comprometeu alguma coisa, não? Eu acho que 2 pontos que eu acho que vale a pena a gente destacar, né? A primeira delas é que esses áudios, como a daquela reunião ministerial e outros que podem surgir, como por exemplo o próprio pendrive, né? Parece que tinha música do Amado Batista dentro no pendrive. O que prova é o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro, o que ele fala em privado é a mesma coisa que ele fala em público. Não há nada nesses áudios que ele não falaria numa entrevista, que ele não falaria publicamente, uma conversa que ele poderia ter na frente das câmeras com o Valdemar da Costa Neto para dizer a mesma coisa, né? Então, além de não ter nada comprometedor, o que você confirma é mais ou menos essa coisa do Bolsonaro em que, vamos dizer assim, ele não tem filtro. O que por um lado é uma virtude de uma certa sinceridade e por outro lado é também a causa pela qual ele perdeu as eleições. E aqui vem o segundo ponto que eu acho interessante se colocar. Bolsonaro só perdeu essas eleições, eu acho difícil refutar isso, ele só perdeu essas eleições pela forma como ele usou a sua retórica durante a pandemia. Não pelo que fez ou deixou de fazer durante a pandemia, mas pela forma, principalmente lá no início, como ele foi fazer uma defesa de um aspecto perfeitamente defensável, mas de uma maneira retórica que assustou muita gente. Muita gente achou o Bolsonaro absurdo o que ele falava, Ele nunca conseguiu se recuperar disso, embora por vários momentos ele tenha feito uma série de movimentos, inclusive na retórica, para amenizar, para tentar conceder, digamos assim, a gravidade que, obviamente, a pandemia teve. E aí me vem a razão pela qual a imprensa acredita que, divulgando as coisas que o Bolsonaro fala, vai ter um efeito deletério com o Bolsonaro. Elas acham que se mostrar o Bolsonaro como ele está falando daquele jeito, aquilo as pessoas vão pegar cada vez mais uma espécie de ranço. Elas vão pensar, não, olha esse cara, não tem condição de votar num sujeito desse. Porém, eu acho que num contexto de pandemia, isso até pode fazer um sentido. Fora dele, o que você vê é um homem sincero. O que ele está falando, se ele tem razão ou não tem razão, é o de menos. O que você vê é um sujeito que, quando ele está falando aquilo que ele realmente acha, aquilo que ele realmente sente. E isso, num político, é uma baita de uma virtude. Uma baita de uma virtude. E como disse o Rafael, se depois de se debruçarem sobre esses áudios só conseguiram pegar isso, bom, o pouco que o Glenn Greenwald já publicou dos áudios, das mensagens, é muito pior do que tudo isso daí junto. Vamos ouvir mais um trecho, tem mais um trecho separado ali. Escocinho, parece que quando Viu? o Bolsonaro vai gravar... Só um pouquinho, vamos ouvir mais um trecho, tem um último trecho ali para ouvir. Vamos ouvir, então. Gilson, vamos lá. A batalha se ganha, né, por partes. A legenda é tua lá em Recife. Não se discute esse fato, ok? Já é o primeiro passo da vitória para nós aí. Ok? O resto vai trabalhando aí. De novo, uma conversa com um cacique regional, o ex-ministro Gilson Machado, sobre disputas internas no partido lá em Recife. Pois é. Isso é tudo. É isso.
Tosi, Scorsin, Marcília, parece que quando o Bolsonaro vai conversar, vai mandar as mensagens, parece que, olha, um dia vão vazar isso aqui, então eu vou me dar bem. Porque é incrível. Eles esmiuçaram todas as gravações. Primeiro os policiais federais. Aí não conseguiram. Selecionaram o que tinha de pior do Bolsonaro, passaram para os jornalistas. Aí os jornalistas cavaram mais um pouco e chegaram nisso daí. Nada, absolutamente nada disso compromete Bolsonaro. Pelo contrário, reforçam que ele é na frente das câmeras o que ele é também com as pessoas num ambiente fechado, numa sala fechada, e nas gravações, né? Que, lógico, ele nunca imaginou que isso seria divulgado, seria vazado. Mas ele, para quem conhece também, é essa figura aí, é o tio do pavê falando nas gravações. E assim, né, a gente está fazendo essa análise aí, não é porque a gente torça pelo Bolsonaro ou por um segmento da política brasileira. Não. Estamos fazendo uma análise fria do que foi apresentado nas gravações de áudios vazados, como se fosse alguma coisa bombástica. Sendo você bolsonarista ou não, de qualquer partido, de qualquer espectro da política brasileira, vamos e convenhamos, né? O que dizer? É bom que você falar isso, porque eu posso ser crucificado, mas outra pessoa que fala é justamente o grande oponente do Bolsonaro, que é o Lula. Ele fala também dessa mesma forma que ele fala no telefone, ele fala na frente, ele fala pelas costas também, eu falo escondido. Então, daí, nesse aspecto, são os dois maiores líderes políticos do Brasil, que têm mais ou menos, né, lógico que valores, princípios completamente distintos, mas estilos muito parecidos, e por isso que a população brasileira acaba se identificando com um ou com o outro. E às vezes querem cobrar um preço deles por serem boquirrotos, né? O preço do Bolsonaro, no caso, foi muito alto por causa daquela entrevista que ele fez com os embaixadores lá. Ele perdeu, inclusive, a elegibilidade até 2030, porque foi boquirroto, falou mal da Justiça Eleitoral. E no Brasil não pode falar mal da Justiça Eleitoral, Marcília. Eu já ouvi alguém argumentar assim, não, outras pessoas poderiam falar, mas não ele, instituído no cargo da presidência da República. Isso é quebra de decoro. Então, entre a liberdade de expressão e a quebra de decoro, existe um conflito de direitos fundamentais, Marcília? Quebra de decoro é estilo, né? Não é ilícito. E outra, eu não acho que é quebra de decoro um governante questionar o sistema eleitoral ou qualquer sistema da nação. Eu acho que é o dever dele. Vamos fazer aqui uma analogia. Eu estou na minha casa, a casa é minha, eu sou o gestor da minha casa, eu não posso questionar o sistema hidráulico, o sistema de iluminação, a forma como a casa é administrada. Isso mostra o quê? Que eu sou um gestor bom ou que eu sou um mau gestor? Se eu questiono o bom andamento da casa, eu estou sendo uma pessoa que odeia a casa ou que estou promovendo o bem-estar da casa? Bom, é um negócio óbvio, né? Então, se você é um presidente da República e questiona para quê? Questiona para melhorar, questiona porque você quer ter certeza de que aquilo não vai poder nem prejudicar você e nem aos demais. Você está zelando pelo bom andamento das coisas. Eu acho que quem age de forma a quebrar decoro ou quem age de forma a quebrar até a própria estrutura do sistema é aquele que se recusa a ouvir crítica, né? Então, se você está em um lugar e você não pode falar nada do lugar, você está no hotel, não pode falar nada do hotel, você está na sua casa, você não pode falar nada da sua casa, você está num casamento, você não pode falar nada do casamento, você tem um filho, você não pode falar nada do filho. Quem é o louco dessa história? O que não deixa ninguém falar nada ou aquele que quer questionar tudo? Me parece óbvio, né? O bom governante é o questionador. A boa sociedade é feita de questionamentos. É a partir do questionamento que a gente constrói algo melhor. Pô, se nenhum governante pudesse questionar os sistemas do seu governo, então a gente estaria até hoje num sistema feudal, não pode questionar, teria ficado eternamente assim. Os reinos absolutistas, se eles não pudessem questionar, se o povo não pudesse questionar, isso é uma completa loucura. A mesma coisa em relação à ciência, né? Não pode questionar a ciência. Se não pudesse questionar a ciência, a gente estava até hoje arrancando as pessoas sendo operadas com sanguessuga para poder
tirar o mal do sangue. Estava até hoje o barbeiro que arranca dente cuidando das feridas das pessoas, como acontecia. Estava até hoje você dando banho quente, pelando em louco para ver se sai o espírito ruim. Estava até hoje, não pode questionar nada, a gente estaria nessa situação hoje em dia. Então, isso é óbvio que é uma camisa de força para que dessas pessoas que eu chamei aqui de bolsonaristas ou bolsonarismo, impedir essas pessoas de questionar, porque as pessoas estavam incomodando ou incomodaram o sistema no momento em que não entraram e falaram assim, ó, agora isso aqui tá tudo errado, mas todo mundo fica quieto, hein? Todo mundo fica quietinho, que tá tudo errado, mas esse errado é o que nos mantém aqui. É mais ou menos nesse lugar. O bolsonarismo, ele não topou fazer o jogo. Não estou também aqui idealizando, hein? Acho que não topou fazer esse jogo, mas também fez diversos outros jogos errados. Agora, esse é o ponto, o jogo ali da cacicagem, aquilo que tem em Brasília, nessa relação meio promíscua entre poderes, isso, eles criticarem a isso, incomodou profundamente o poder. Essas conversas vazadas, que não tem nada, é também uma forma de você criminalizar. Olha aqui, o vazamento, já parece que é algo ilícito, né? Ninguém vaza algo que... Qual é a importância de você vazar uma conversa que não tem interesse nenhum público, né? Então, a ideia é sempre essa, né? De alguma forma, constranger ou tentar relegar o bolsonarismo a um cantinho da sala, a um quadro secundário, e isso não tem dado certo. Não tem dado certo. E por isso essa ferocidade de todas as autoridades. Olha, e vocês percebem que desde o 8 de janeiro, desculpa, Escorcim, Tosi, tudo que o atual governo Lula fizer de ruim, não aparece na imprensa, porque você joga, você solta uma gravação, você vaza um áudio, é uma noticiazinha pequena sobre o 8 de janeiro, sobre 2023, sobre eleições, né, que a mídia simplesmente esquece o que está acontecendo no Brasil. O Ibovespa hoje fechou no patamar mais baixo desde de abril, o dólar está subindo, estamos tomando uma tarifa de 77% da Venezuela, e vamos pegar 50% dos Estados Unidos. Mas vamos vazar um áudio do Bolsonaro, porque, né, são 4 anos falando disso, até 2026, com certeza, a mídia, toda vez que tiver um escândalo, como o do INSS, vai aparecer com mais notícias forjadas juntamente com o STF. É isso que está acontecendo no Brasil há 2 anos e meio. Quero convidar você que está acompanhando a última análise da Gazeta do Povo para considerar ser assinante do nosso jornal. São os assinantes que garantem que a gente possa produzir programas como esse diariamente, o Última Análise, o Café com a Gazeta, também o Sem Rodeios. E para assinar a Gazeta do Povo e apoiar o nosso jornalismo, você paga apenas R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. R$ 4,90. Assine-se, junte-se a nós e você pode assinar em gazetadopovo.com.br/oferta, pelo QR Code ou no link da descrição. Não perca tudo da Gazeta em um só plano. Olha, eu queria comentar com vocês aqui ainda uma notícia de hoje, que diz que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos afirmou que pretende impor uma tarifa base de 15% a 20% sobre importações de países que não fizerem acordo com os Estados Unidos. São mais de 200 países, não vai dar para negociar com todo mundo, então, com quem ele não falar, não conversar, 15% a 20% e pronto. Aí muita gente está se animando, opa, caímos nos 15% a 20%. Não é bem assim, né, Escorcim? Não há essa dubiedade, essa margem, né? No caso do Brasil, está havendo um embate e a gente não tem a esperança de cair nessa tarifa comum externa aí de 15% a 20%. É o negacionismo típico do brasileiro, né? Ou pelo menos de uma parte. No Brasil, aquilo que se fala não se escreve, né? Há muito tempo que o fio do bigode já não vale mais. Até o que se escreve já também, a gente já não... O sujeito desdiz no dia seguinte.
A gente tem uma crise de confiança muito grande. Nós somos uma sociedade da desconfiança. Nós desconfiamos uns dos outros, né? A normalização do jeitinho de passar o outro para trás é quase que uma lei geral, né? Aquela história, né? Todo mundo acha que tudo é um jogo de truco. Ah, não, ele está blefando. Truco. Eu levanto para 6, ele corre. Mas os Estados Unidos, não é só os Estados Unidos, digamos assim, numa sociedade um pouquinho mais saudável, as palavras, aquilo que é dito é aquilo que realmente significa, né? E nesse caso, o próprio contexto já desmente completamente a possibilidade de que o Brasil seja incluído nesse rol, porque o presidente dele falou assim, olha, é muito país no mundo, não vai dar para ficar fazendo acordo com todo mundo, então é o seguinte, aqueles que eu não falei nada, vai ser essa tarifa aí, que é para facilitar a minha vida, no final das contas. Basicamente é isso que ele estava falando, né? E ainda assim, mesmo que ele não falasse isso, né, o fato de ele ter mandado uma carta com o negócio de 50%, ter aberto uma investigação pela seção 301, ter a notícia de que os vistos dos ministros do PGR foram cancelados. Em que mundo você acha que uma fala como essa vai se aplicar a nós e não para os outros? Quer dizer, essa ideia que nega a própria realidade, né? E que tenta, de certo modo, não, está funcionando a conversinha por baixo dos panos. É uma coisa tão brasileira, que a gente deixa como tá para ver como é que fica sempre, né? Tem uma outra, viu, para vocês comentarem, tem uma outra chamada hoje num desses jornais que diz o seguinte, que os ministros da área econômica do governo Lula consideram que é melhor que implemente logo as taxas aí no 1º de agosto do que o país ficar sangrando, né? Que venha logo então esse negócio, já que o mal é inevitável, é melhor que se concretize para a gente ver o que a gente faz aqui domesticamente. E olha só, enquanto isso, a China está negociando com o Brasil de mandar os carros pré-montados aqui para o Brasil, e as outras montadoras estão reclamando, porque isso aí pode gerar um prejuízo de arrecadação para o Brasil, já que o Haddad quer arrecadar, né, loucamente, vai deixar de arrecadar algo em torno de 60 bilhões. O Brasil pode perder de investimento 60 bilhões, e lógico, com isso uma arrecadação alta, que o setor automotivo tem taxas muito altas. E agora finalmente as outras montadoras estão se mobilizando, falando, vem cá, vão entregar todo o mercado para a China agora, para carros que espionam cidadãos, que vigiam tudo absolutamente. Né? Então, é esse o país que a gente está vendo andar. Não, temos soberania, mas não em relação à China. Né? Temos soberania em relação ao Trump, mas a China pode ficar com tudo à vontade, com terras raras, com minerais raros, e pegar toda a indústria automobilística brasileira. A gente está de olho nisso tudo. Pessoal. A gente está falando assim, melhor que venham as taxas e depois a gente resolve. Mas assim, veja, sinceramente, se a gente não fosse mas muito burro, a gente seria capaz, qualquer um, se houvesse um gesto, um aceno do Lula, enfim, eu não tenho a menor dúvida, a possibilidade de chegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos suspender por um mês esse troço para conversar, né? Então fica aqui, não vou te entregar nada, mas também não me sancione. Vamos pegar um mês para nós chegarmos a uma melhor solução. Me dê um mês. Com certeza, era uma forma do Trump, era uma forma do Lula não sair derrotado, porque ele ganharia um mês, mas era uma forma do Trump também não sair derrotado, que ele diria, bom, não deixei de sancionar, eu só estou aqui acolhendo a possibilidade negocial. Mas não tenho dúvida de que isso seria possível. Mas é óbvio, a gente não foi capaz de fazer isso. Estava hoje o Celso Amorim falando do Trump, o Celso Amorim que é o responsável pela geopolítica e a nossa política internacional das mais infelizes, para não ser, para a gente... Atacando o Trump. É o responsável pela aliança que a gente tem feito com ditaduras na América Latina e na Ásia. Ele é o responsável, inclusive pelo estado de coisas que nós temos hoje em dia, porque o Lula ele não tem nem capacidade de entender muito bem a geopolítica internacional, como o Celso Amorim tem, mas o Celso Amorim seria a pessoa capaz de chegar para o Lula e falar, não faz isso, não fala isso, não faz assim. Não fez, ao contrário, está aí ele próprio falando do Trump um dia antes da gente ser sancionado. Então, quer dizer, é óbvio que isso está sendo mal costurado, mal feito, e o Brasil não é a prioridade para eles. A prioridade para eles é o discurso eleitoreiro para o ano que vem, é o discurso para a biografia do Lula de eu vou
eu vou contar que eu enfrentei o imperialismo, essas bobagens que a gente tem ouvido por aí. O Marcília, um dia antes de receber as sanções, né, as tarifas, e um dia depois do vídeo divulgado pelo José Dirceu, né? O Trump está conseguindo desenterrar das catacumbas, até o José Dirceu gravou um vídeo, muito ruim o vídeo, por sinal, mas falando isso, né? Quem é a favor do Trump é contra o Brasil. Aí no dia seguinte aparece o Celso Amorim falando para The Economist, faltando pouco tempo, aos 45 do segundo tempo, ele vem e ataca a política econômica do Trump. Então não tem a menor possibilidade de dar certo. E os dois ideólogos do PT. Hoje, se o PT tem dois ideólogos, são eles, Celso Amorim e o Dirceu. Essas são as duas pessoas que trabalham nos bastidores. O Dirceu no cenário nacional e o Amorim no externo. Pois é, e nenhum outro país dos BRICS, né, dobrou a aposta, como o Celso Amorim falou. Nós vamos dobrar a aposta, sim, vamos bater dentro do BRICS para fazer uma oposição a essa dominação americana, uma moeda que a gente pode fazer os nossos próprios negócios. Nenhum dos outros abriu o bico, falou a respeito, endossou essa tese, porque sabem jogar o xadrez. Nós aqui, eu repito, estamos como o galinho Garnizé mesmo, cantando de galo no terreiro, pequenininho, vai apanhar de todo mundo, mas o galo Garnizé, ninguém segura ele e, infelizmente, para as consequências ruins para o próprio galinho, ele vai para a briga e ele apanha. E mas o que estão fazendo com a gente. Tosi, o galinho aí vai embora, né? O ano que vem, provavelmente esse galinho vai embora e quem vai apanhar somos nós. Exatamente. Perfeito. Em 2027 já não tem mais dinheiro nenhum, né? Fique claro, acabou. Vão ser só gastos de salários e custeio. Acabou, não tem dinheiro para investimento a partir de 2027. Muito bem lembrado, Marcelo. Isso aí parece uma coisa. Quando eu era adolescente, uma vez eu marquei uma briga para os outros. Fui lá, criei uma confusão e marquei uma briga para os meus amigos. No dia eu fui embora e deixei a confusão acontecer. É isso aí que o Lula está fazendo. Só que eu tinha 12 anos. Mas o Lula também tem mais ou menos essa idade aí, Marcília. Não se espante. Gente, muito obrigado pela conversa. Foi muito bom estar com vocês hoje. Obrigado, Marcília. Obrigado, Rafael Escorcim. Especialmente a você que acompanhou a última análise da Gazeta do Povo. Fique com a gente todo dia, de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, a reprise no dia seguinte. Obrigado, até o nosso próximo encontro.